Fala pessoal, eu sou o Thiago. Nesse vídeo quero falar sobre o que fazer quando você assiste um filme, um vídeo, ou então você ouve um podcast em russo, ou você está lendo alguma coisa e você não entende nada e você acha que não está aprendendo nada simplesmente pelo fato de não estar entendendo. Eu quero falar sobre isso hoje porque tem um fenômeno chamado Tolerating Ambiguity, que é você tolerar a ambiguidade. Ambiguidade é quando uma coisa tem mais de um significado, e aí você não sabe qual é e você tem que tolerar essa ambiguidade. Também podemos dizer tolerar a incompreensão, a falta de compreensão. E quando você está assistindo alguma coisa ali, você não entende, mas mesmo assim você continua assistindo. Isso aí é uma habilidade que você pode treinar. Bom, quando eu era pequeno, quero dar um exemplo aqui mais prático, né? Quando eu era pequeno, há 10 anos atrás, quando eu tinha 10 anos, eu assistia muito um filme chamado Dumb and Dumber, em inglês, né? Em português seria Os Irmãos Ide e Ota. Acho que você conhece porque ele é muito famoso. Foi produzido lá nos anos 90, por aí, mas é muito antigo mesmo. E a história é o seguinte: recentemente eu assisti esse filme mais uma vez e eu percebi que agora eu entendi muito mais as piadas do que eu entendia quando eu era pequeno. Só que, apesar de quando eu era menor, né, quando eu tinha 10 anos, apesar de eu ter assistido esse filme várias e várias vezes e não ter entendido as piadas naquela época, ainda assim eu continuava assistindo, embora eu não entendia quase nada, né, mas continuava assistindo. E agora, quando eu assisti recentemente, eu vi que eu entendi muito mais. Tinha coisas que eles falavam lá que eu não fazia ideia. E agora eu faço ideia, agora eu entendo as piadas. Ou seja, quando você é uma criança e você está assistindo um filme, um desenho, as coisas que você não entende, você simplesmente ignora e você continua assistindo. Isso aí é a habilidade que eu chamo de Tolerating Ambiguity, que é você tolerar a ambiguidade, tolerar a falta de compreensão. E agora, quando estamos adultos, a gente perde um pouco dessa capacidade de tolerar aquilo que a gente não entende, simplesmente porque somos adultos e adultos, né, já tem aí uma longa história de estudos da própria língua nativa, então raramente você vai se deparar com alguma coisa em português que você não entende. É claro que tem assim uma palavra ou outra que você olha assim, você não entende de primeira, tem que ler mais uma vez, ou tem que pesquisar o significado, mas a grande maioria das coisas que você consome em português, você já entende. E por conta disso, você não está mais acostumado a não entender alguma coisa. E aí é que está o problema, porque quando você vai aprender russo, está começando ali uma língua do zero, está se alfabetizando novamente em uma nova língua, a maior parte das coisas, você não vai entender. E aí você fica, pô, não estou entendendo, eu acho que não está dando certo, eu acho que eu sou burro, eu acho que aprender russo não é para mim, o que eu faço? Tá dando tudo errado, não estou entendendo nada, por que eu vou continuar assistindo aqui esse filme, essa série, esse vídeo, mesmo sem estar entendendo nada, porque afinal, se eu não estou entendendo, eu não estou aprendendo. Mas na verdade é o contrário, tá? Se você não está entendendo, você está sim aprendendo, só que é uma questão de costume, é mais ou menos quando você era criança. Você assistia os filmes, você não entendia, mas você continuava assistindo. De vez em quando eu vejo minhas primas pequenas, né, ou primo, ou então qualquer criança pequena, de vez em quando eu vejo eles assistindo um desenho, e eu vejo que o desenho tem até um linguajar bem complexo, né, complexo, digamos complexo, bem mais difícil de entender. Mesmo assim, tá lá a criancinha assistindo. Ela não pisca nem o olho, tá lá assistindo sem piscar o olho, mesmo sem estar entendendo tudo. Então, essa criança, ela tem a habilidade de tolerar a falta de compreensão. E você, como um estudante de russo, tem que retornar às origens e tem que lembrar que você também pode desenvolver a sua habilidade de tolerar aquilo que você não entende, tá? Então, esse vídeo foi sobre isso, sobre a habilidade de tolerar ambiguidade, tolerar coisas que você não entende, continuar assistindo mesmo sem entender o que você não entende, você ignora, deixa passar igual uma criança mesmo, deixa passar, que no futuro você vai passar a entender. E você aprende russo, na verdade, quando você entende uma mensagem. Então, o seu foco é assistir o desenho, assistir o filme e prestar atenção naquilo que você entende, tá? Você aprende russo quando você entende alguém falando russo, ou então quando você entende aquilo que você está lendo, quando você entende uma frase, uma palavra, é aí que você aprende russo. Se você não entender alguma coisa, ignora, cara, deixa pra lá, não fica naquela neura de, nossa, tá difícil, aprender russo não é pra mim, esquece tudo isso, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou da mensagem aí, compartilhe com o pessoal para todo mundo ficar sabendo disso, que é normal você não entender, não precisa se frustrar, faça como as crianças fazem e tolere a ambiguidade, tolere a falta de compreensão. Pacá, pacá.